Olá, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática Dascalos. Eu sou o professor Júlio, ok? Vamos lá? Olha, o assunto de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as operações com conjuntos. Quando a gente trabalha com conjuntos matemáticos, quais os tipos de operações que nós podemos fazer entre eles? São três. Nós podemos fazer uma união de conjuntos, nós podemos fazer uma interseção de conjuntos ou podemos fazer uma diferença de conjuntos, ok? A união de conjuntos é simbolizada pela letra U, a interseção é simbolizada pelo U de ponta cabeça e a diferença é simbolizada pelo sinal de diferença mesmo que a gente conhece, ok? Bom, galera, como o próprio nome diz, na união de conjuntos, a gente vai unir os elementos dos conjuntos. Então, se eu pensar de modo visual, se eu simbolizar aqui um diagrama para o conjunto A e um diagrama para o conjunto B, o que é a união com B? É a junção dos dois conjuntos. Note que eu pintei os dois diagramas totalmente. Então é assim que a gente simboliza uma união, ok? E uma dica, galera, que serve aí para a gente aplicar na hora da resolução dos problemas. O símbolo união, a união de conjuntos, é sempre interpretada pela palavrinha ou, tá? Isso é muito legal em matemática, preste atenção, sempre a união ela vai ser associada ao conectivo ou. Como assim, professor? Se eu disser para a gente que um elemento pertence a um conjunto A ou a um conjunto B, quer dizer que ele pertence à união de A com B, tá certo? A interseção já é diferente. A interseção ela vai ser formada pelos elementos que são de A e de B ao mesmo tempo. Você não vai juntar todos os conjuntos, você vai pegar apenas os elementos repetidos, os elementos comuns. Visualmente falando, a gente simboliza pelo encontro das bolinhas, dos diagramas. Então, eu tenho um diagrama representando o conjunto A, um outro diagrama representando o conjunto B. Essa parte aonde o diagrama, a bolinha A encontra a bolinha B, é aonde se representa a interseção, ok? Caso não tenha elemento repetido, a gente diz que a interseção é vazia, ela não existe, ok, galerinha? E a interseção, ela é sempre associada ao conectivo E, tá? Então, o E vai ser sempre associado à interseção. Então, por exemplo, quando a gente diz que um elemento pertence a um conjunto e a outro, quer dizer que ele está na interseção dos conjuntos. Essa ideia do E e do OU, galera, é muito legal termos na cabeça, principalmente quando a gente vai estudar probabilidades, né? A gente vai ver que o OU e o E têm uma diferença fundamental na hora da gente interpretar algumas questões matemáticas. Fique ligado nisso, ok? Já a diferença, turminha, é o que diferencia um conjunto do outro. Então, o que significa A menos B? É o que tem em A e não tem em B. Vou repetir. A diferença A menos B significa os elementos que são do A sem ser do B. Então, visualmente falando, a gente simboliza pela parte que é exclusiva do A. Então, se eu pensar nessa regiãozinha aqui, esses elementos são apenas do A, por isso que ela é a diferença. Se eu quisesse fazer B menos A, eu pintaria a outra região, que é exclusiva do B, ok? Então, essas são as três operações básicas que a gente faz com conjuntos. Para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos fazer um pequeno exemplo, ok? Vamos supor que eu tenho esses dois conjuntos. Um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 5. E um conjunto B formado pelos elementos menos 1, 1, 2 e 4. Ok, turminha? Eu quero saber quem que é a união de A com B. Vamos lá para o raciocínio. A união, eu pego os elementos de A e junto com os elementos de B.
Então eu peguei, ó, 1, 2, 3 e 5, tá aqui, ó, 1, 2, 3 e 5. E o B é o menos 1, 1, 2, 4, menos 1, 1, 2 e 4. Então eu peguei todo o conjunto A e peguei todo o conjunto B e escrevi tudo num conjunto único, ok? Lembrando que os números repetidos, os números que aparecem simultaneamente nos dois conjuntos, você não precisa escrever duas vezes, não tem necessidade. Tudo bem? A interseção com B. Eu tenho que pegar os elementos repetidos. O que tem em A e em B ao mesmo tempo? Pode ver que o que repete é o 2 e o 1. Então, o 2 e o 1 serão partes da interseção. Tudo bem, turma? A menos B é o que diferencia o A do B. Dica: quando eu marco os elementos comuns, vamos lá, ó, o 1 é comum, o 2 é comum. O que sobra é a diferença. O que faz o conjunto A ser diferente do B? O 3 e o 5. Apareceu aqui, ó, o 3 e o 5. Apagou aqui, ó. Professor, mas e o menos 1 e o 4? O menos 1 e o 4 fazem o B ser diferente do A. Aí a pergunta está invertida. Então, se eu perguntar quem é B menos A, é o que faz o B ser diferente do A. É o menos 1 e o 4 que eu pus aqui. Ah, professor Júlio, então quer dizer que a diferença A menos B não é a mesma coisa que a diferença B menos A? Normalmente não. Pode dar a mesma coisa, mas na maioria dos casos, A menos B é diferente de B menos A. A menos B é o que diferencia o A do B. B menos A é o que diferencia o B do A. Ok, turminha? Na união e na interseção, essa ordem já não faz importância. Então, observações que eu pus aqui no finalzinho, galera. A união com B é a mesma coisa que B união com A. Na matemática, isso recebe o nome de comutação. Elas têm uma propriedade comutativa. E a mesma coisa acontece para a interseção. A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Ok? Então, essas são as 3 operações que a gente pode proceder com conjuntos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!